Se buscarmos a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, é a promessa do Senhor. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E como buscar a Deus em primeiro lugar? O que temos a fazer para que Deus possa nos direcionar às realizações que tanto esperamos? Como buscar ao Senhor? E eu quero te dar 3 coisas nessa manhã, a partir do texto, que devemos fazer para que, desse modo, o Senhor nos perceba como adoradores que o buscam e dessa forma possa nos ajudar nas realizações que precisamos experimentar. E a primeira delas está ali: orelha de Arão e seus filhos. Diz o texto que nós acabamos de ler que o Moisés pega um pouco do sangue de um cordeiro e o suja na orelha direita de Arão e seus filhos. Na verdade, esse texto faz parte de uma cerimônia que estava sendo realizada no meio do povo. Naquele momento, Deus tinha para separar homens para que aqueles homens pudessem mediar a relação do povo com Deus. E esses homens são chamados sacerdotes. E esses sacerdotes, a partir daquele momento, estariam responsáveis pelo culto a Deus. Estariam responsáveis pelo clamor de perdão dos pecados a Deus. E todos aqueles que nascessem da família de Arão e seus filhos, naturalmente se tornariam sacerdotes. E por isso, Deus manda Moisés fazer essa cerimônia. O cordeiro é perto, é morto, e o seu sangue é passado em 3 partes do corpo de Arão e seus filhos. E a primeira parte é a orelha de Arão e de seus filhos. Por que será a orelha? Você já percebeu o quanto é importante o seu aparelho auditivo? Pois é por meio dele que você interage com o mundo. Você interage com o mundo através do seu aparelho auditivo, representado pela sua orelha. Você só está podendo entender o que estou falando porque você está conseguindo ouvir o que eu estou falando. Se porventura você não pudesse ouvir o que eu estou falando, você estaria aqui no corpo, mas provavelmente não estaria em entendimento, pois não estaria conseguindo entender ou ouvir o que eu estou falando. Meus irmãos, o aparelho auditivo faz com que nós interajamos com o mundo. Isso é tão importante que foi criado para aqueles que têm deficiência auditiva uma linguagem brasileira de sinais. Porque estes também precisam se envolver e interagir com o mundo. Quantas pessoas que nós vemos que se comunicam e estudam a comunicação através dos seus sinais. Isso porque é importante interagirmos com o mundo. Há um tempo atrás, eu vi uma propaganda televisiva, um curso de inglês, que ao final de toda a propaganda, uma voz dizia o seguinte: você é aquilo que você fala. E eu estava pensando, será que eu e você somos aquilo que nós falamos? Depois eu pude perceber que na verdade essa frase está trocada. Nós somos aquilo que nós ouvimos. Meus irmãos, se nós que temos os nossos filhos, criar os nossos filhos, tratando os nossos filhos com rigidez, com falta de respeito, até mesmo com palavras de baixo calão, no futuro esses filhos serão pais que tratarão os seus filhos da mesma maneira, porque nós somos produto daquilo que nós ouvimos. Meus irmãos, Moisés estava querendo mostrar para os sacerdotes que para aquela grande função que eles estariam prestes a realizar, seria necessário que eles ouvissem informações que edificassem a eles primeiro e depois ao povo de Deus. Sabe, na psicologia, há 2 palavras que causam algumas dificuldades e algumas discussões. A primeira palavra é o caráter, e a segunda, personalidade. Pelo que tenho lido, eu creio que a personalidade é algo
Nessa herança genética, por exemplo, eu recebi a calvície no meu avô. Estou constantemente perdendo cabelo. Não tem jeito, não tem onde correr. Meus irmãos, mas o caráter é diferente. O caráter é algo que vem sendo moldado a partir daquilo que você ouve. Se ouvirmos coisas boas, o nosso caráter será sendo formado a partir de coisas boas. Por isso, quero uma pergunta neste momento. As informações que você tem tido, que você tem acessado, fará com que Deus promova a transformação do seu caráter, de forma que você possa ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no ano de 2010. Irmãos, se queremos buscar a Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, precisamos ouvir coisas que edifiquem as nossas vidas. O que você tem ouvido durante a semana? Eu tenho algumas restrições contra algumas músicas evangélicas. Ontem, eu sou dono disso. Eu fui pegar num culto onde as músicas eram uma verdadeira fracasso teológico. E ontem eu estava pegando um culto e o rapaz me cantava uma música que dizia: o melhor de Deus é estar ouvindo. E eu me sinto mal ouvindo esse tipo de música, porque eu creio que o melhor de Deus já veio. Está por vir aquele que tomou uma decisão. Mas o melhor de Deus é Jesus Cristo. Irmãos, mas aí, às vezes eu escuto cada música em rádio evangélica e eu fico procurando as rádios evangélicas. Quando eu levanto, eu faço duas coisas: ou eu ouço, ou eu desligo. Mas eu não vou botar numa outra rádio, porque no meio de tudo aquilo ali pode ter alguma coisa que edifique a minha vida. E numa rádio que não é evangélica, a chance de não ter coisa que edifica é maior do que uma rádio. Precisamos ouvir aquilo que nos edifica. Meus irmãos, por isso que é bom estar na casa do Senhor, porque aqui nós ouvimos coisas que edificam as nossas vidas. Amados, se caso quisermos nos preparar para o ano de 2010, precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. E a minha recomendação a você nesta manhã é que você ouça aquilo que edifica a sua vida. E aquilo que edifica a sua vida nada mais é do que a palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, no texto que nós acabamos de ler, além daquele sangue que tocava a orelha de Arão e seus filhos, tocou outro lugar. Vocês não se lembram? Dá uma palavra para eles, irmã Elisa. As mãos de Arão e de seus filhos. Por que as mãos? As mãos representariam aquilo que os sacerdotes iriam fazer com o povo. Se tivessem mãos santas, abençoariam o povo. Se tivessem mãos más, amaldiçoariam o povo. As nossas mãos precisam ser mãos purificadas pelo sangue de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 4, encontramos o desejo de Caim e Abel de prestar culto a Deus. Diz-nos o texto que Abel vai lá no meio do seu rebanho, escolhe o melhor conteúdo que ele tinha, aquilo que não havia marca, mancha, que era perfeito, e oferece ao Senhor.